a gente precisa falar sobre os efeitos das canetas emagrecedoras. Você sabe do que eu tô falando, né? Sim. E eu tenho local de fala pra falar sobre isso, porque eu também tomo. Acontece que com aquele boom de pessoas tomando, a gente tá tendo efeitos que estão aparecendo bastante, principalmente na área da beleza. E a gente precisa entender que esse problema não está com o profissional, não é o que o profissional faz ou deixa de fazer, mas que o profissional precisa saber. Eu tenho relatos sobre esse assunto na área dos cabelos, na área dos cílios, mas eu tenho local de fala pra falar sobre a área das unhas. Eu vejo hoje uma desestabilização nas minhas clientes a respeito de fixação do produto na unha. Mas, amiga, o que acontece? Assim como outros procedimentos, as canetas emagrecedoras acabam atrapalhando um pouco o absorver do organismo para nutrientes. E aí, vocês sabem, tem que rolar acompanhamento médico, tem que rolar reposição de tudo isso que não está sendo absorvido pelo corpo. Eu mesma não sei nem te dizer quanta coisa eu tô tomando, tudo vitamina, amiga. E ainda assim, eu sinto muito efeito no meu corpo. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que toma também. Se falar que não tá mentindo. Mesmo fazendo a suplementação e as reposições que a gente precisa fazer, a gente ainda sente um pouquinho assim de efeito no corpo. Acontece que a gente já sabe, a falta de nutrientes no nosso corpo vai fazer com que áreas menos importantes não sejam tão abastecidas. Então, o nosso corpo ele é bastante inteligente. Você acha que ele vai deixar de mandar nutrientes para outras partes um pouco mais importantes e vai passar a mandar para o cabelo, para a unha, por exemplo? Pois é, amiga, ele não vai mandar. E é isso que a gente está sentindo o efeito hoje em dia. A gente já sabe, ou deveria saber, que unhas naturalmente não tão saudáveis nem sempre têm uma boa aderência ou o melhor resultado 100%, independente do gel ou do preparador que você use. O problema não está em você, o problema não está nos produtos. É de extrema importância manter ficha de anamnese das suas clientes. Você precisa estudar sobre fisiologia da lâmina ungueal, da placa ungueal. Você precisa estudar sobre a matriz e principalmente sobre química dos produtos e bioquímica do nosso corpo. Não, amiga, não é só pôr um gelzinho na unha. Uhum. Sabendo de tudo isso, você tem como orientar a sua cliente a respeito de qualquer tipo de problema que você possa vir a ter. Por exemplo, pessoas bariátricas precisam fazer manutenção com menos tempo, com espaço menor de tempo, né? Porque acontece a mesma coisa que está acontecendo aí com quem está usando as canetas emagrecedoras. Então a gente precisa pensar que, de repente, o nosso prazo de manutenção, que antes era de 30 dias, precisa passar a ser 20. Ou aquele que antes era de 20, agora, infelizmente, precisa passar a ser de 15. Quem sabe até, de repente, se conversa a realidade, você se adequa e cria um pacote, por exemplo, para manutenção a cada 15 dias. Só pensando pensamentos aqui, tá? Só ideias. Pensando que agora, nesse momento, por exemplo, a sua placa ungueal pode estar um pouquinho mais prejudicada, de repente você não consegue manter uma unha tão comprida, se você tem essa preferência. Então, são todos esses pequenos ajustes que tanto o profissional quanto o cliente tem que estar ciente e precisa saber o que fazer e se adequar. Eu sou uma pessoa que já faz uso desse medicamento há alguns meses, inclusive com acompanhamento médico. E o que eu comecei a perceber é que aos poucos, o nosso organismo começa a se estabelecer com o medicamento. E que de pouquinho em pouquinho a gente passa a ficar um pouquinho mais saudável de novo. Desde que você mantenha um acompanhamento e faça as coisas de forma saudável, pelo amor de Deus. Então, amiga, eu tô aqui pra falar pra você que nem sempre o problema tá com você. E que muitas vezes fatores externos interferem absurdamente. E o quanto você tem que estar antenada com as coisas e o quanto você tem que ter responsabilidade com a saúde da unha da sua cliente. Até mesmo para poder saber explicar para ela esse tipo de coisa, né? Então, agora que você já sabe, compartilha com aquelas suas clientes que estão também fazendo uso do medicamento para que elas saibam que existem possibilidades e existem cuidados especiais nesse momento.